Olá, você já parou para pensar como a energia flui ao nosso redor? Como isso está acontecendo no universo? Bom, nessa aula vamos tentar te explicar um pouco sobre como essa energia é transferida dentro de motores a partir das máquinas térmicas. Partindo da pergunta, o que acontece com a energia, nós podemos revisar a primeira lei da termodinâmica, que diz que a energia não é criada nem destruída, ela é apenas transferida entre diferentes reservas de energia. Bom, a quantidade total de energia de um sistema é sempre igual entre a energia total armazenada antes e a energia total armazenada depois. Por isso que o princípio de conservação de energia é verdadeiro. A energia total ela é sempre conservada, então a energia não desaparece, mas é redistribuída. Então, como essa energia pode ser transferida em nosso universo? Em primeiro lugar, temos o exemplo do trabalho mecânico. Isso ocorre quando uma força é aplicada para mover um objeto por uma certa distância. Por exemplo, quando levantamos uma caixa do chão. Há realização de trabalho mecânico e uma transferência de energia durante esse ciclo. O segundo exemplo que nós temos aqui é o trabalho da força elétrica, que envolve cargas que se movem em um circuito devido à diferença de um potencial. Por exemplo, esse trabalho de força elétrica pode ocorrer em um carrinho de brinquedo com bateria, onde a reserva de energia química de uma bateria é transferida para a reserva de energia cinética de um carrinho de brinquedo, fazendo ele andar. Em terceiro lugar, nós temos o exemplo do aquecimento, onde envolve a transferência de energia de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Um picolé, por exemplo, quando derrete, ele está absorvendo o calor do ambiente, fazendo com que a reserva de energia térmica do ambiente seja transferida para a reserva de energia térmica do picolé, causando seu derretimento. Em último lugar, nós temos como exemplo a radiação que incide sobre o nosso asfalto. A radiação ocorre quando a energia é transferida em forma de onda, luz visível ou infravermelha. Bom, aqui nós temos a ilustração de uma xícara de café quente dentro de um ambiente, o que nos leva à introdução da segunda lei da termodinâmica. Nós sabemos que uma xícara de café quente nunca vai ficar mais quente dentro de uma sala fria. O seu processo espontâneo é perder calor para esse ambiente, fazendo com que o café quente se torne frio. E apenas o cumprimento da primeira lei não garante que um processo ocorra. Por isso, nós temos a segunda lei nos falando que a energia tem qualidade e quantidade. Ela também define limites para o desempenho de máquinas térmicas e refrigeradores. Por isso, parte da energia sempre será dissipada, como calor para o ambiente. Isso nos leva à revisão da entropia. Sabemos que a entropia é o grau de desordem que se dá no universo. Então, ela define como a qualidade da energia é degradada durante processos naturais. Sabemos que a qualidade da energia pode ser definida como a capacidade de ser facilmente convertida em trabalho, com alta eficiência e de ser organizada. Sabemos que em processos espontâneos, o calor flui de fonte quente para fonte mais fria, como o calor que se dissipa no ambiente. E também sabemos que há um limite na eficiência dessa conversão de energia em trabalho, devido ao aumento da entropia natural. Então, quando há um aumento da entropia e, consequentemente, da desordem, há diminuição da energia que se dispersa e uma diminuição da qualidade dessa energia. Assim como a organização e a conversão em trabalho útil também é diminuída. Bom, vamos ver um pouco sobre como máquinas térmicas funcionam. Aqui ao lado, nós temos a representação de uma imagem de uma máquina térmica. Ela é representada por esse círculo cinza. Nós sabemos que, para funcionar, ela precisa receber uma fonte de calor em alta temperatura. Bom, esse calor ele pode vir através da energia solar, de uma fornalha ou de um reator nuclear. Em segundo lugar, esse calor é convertido em trabalho, em geral, na forma de um eixo rotativo, representado aqui na nossa imagem pela seta que está apontando para o lado direito. Em terceiro lugar, nós sabemos que essas máquinas rejeitam o restante do calor para um sumidouro a baixa temperatura, representado então por essa nuvenzinha que nós temos aqui embaixo. Essas máquinas sempre operam em ciclo. Então, esse mecanismo sempre tem um início, meio e fim, e ele sempre acontecerá de novo. Aqui, a partir dessa imagem, nós podemos dizer que parte do calor recebido por uma máquina é convertido em trabalho, enquanto o restante sempre será rejeitado para um sumidouro. Bom, aqui nós podemos ver a representação de uma caldeira, por exemplo, onde nós temos a quantidade de calor fornecida ao vapor na caldeira a partir de uma fonte de alta temperatura, que é a fornalha. Nós temos uma quantidade de trabalho sendo realizada pelo vapor à medida que se expande na turbina. Nós temos um calor que está sendo rejeitado pelo vapor condensador para um sumidouro de baixa temperatura. E temos o trabalho que é necessário para comprimir a água até a pressão da caldeira. Nós podemos ver que esse trabalho realizado ele está funcionando em um ciclo. Então aqui nós temos a representação esquemática de uma usina de potência a vapor. Bom, sabemos que o coeficiente de rendimento de uma máquina nunca será maior que 100%. Ela sempre estará menor do que a eficiência total. Esse coeficiente de rendimento é dado, então, como o trabalho líquido que sai sobre o calor que entra. Nós sabemos que o trabalho líquido pode ser definido como a quantidade de calor fornecida ao sistema, ou seja, o calor que entra ao sistema e o calor que sai, rejeitado em um sumidouro de baixa temperatura. Aqui ao lado, nós podemos ver que algumas máquinas térmicas têm um desempenho menor do que outras. Elas convertem mais calor do que recebem em trabalho. Bom, nós podemos economizar, então, esse calor que sai
Aqui nós vamos ver o exemplo de uma usina a vapor, que necessita de um condensador como dispositivo para a rejeição de grandes quantidades de calor em rios e lagos. Nós não poderíamos apenas remover, então, esse condensador da usina e utilizar toda essa energia rejeitada? Bom, sabemos que sem um processo de rejeição de calor em um condensador, o ciclo não pode ser realizado, pois esse é o princípio de uma máquina térmica. Para que o ciclo funcione, parte da energia deve ser descartada para manter o fluxo de energia e respeitar o princípio do aumento da entropia. Aqui na imagem ao lado, nós podemos ver a representação disso. E ela nos diz que o ciclo de uma máquina térmica não pode ser realizado sem que haja rejeição de alguma quantidade de calor para o sumidouro de baixa temperatura. Recapitulando o que nós vimos até agora, vamos fazer uma pergunta então. De onde surgiu a necessidade de otimização de rendimento dos motores? Bom, nós sabemos que o objetivo do motor é transformar calor em trabalho. E a primeira lei da termodinâmica nos diz que a energia não é criada nem destruída, ela é apenas transferida entre as diferentes reservas de energia. Sabemos que a energia não possui 100% de eficiência dentro de um ciclo. No exemplo de um pistão a gás, nós sabemos que há a expansão desse gás, onde há a realização de troca de energia, e essa troca de energia gerará trabalho. Bom, então, entendendo qual a função de uma máquina a vapor ou de uma máquina térmica. A função dessa máquina é converter o calor da combustão, ou seja, converter o calor que entra a uma alta temperatura em trabalho mecânico. Aqui nós temos uma esquematização de como isso funciona, lembrando aquela imagem que nós já vimos anteriormente. Q1 representa o calor que entra. T1 sempre será uma alta temperatura. Aqui, esse círculo pode nos representar uma máquina térmica, onde há uma saída, representada pela seta direita, de trabalho, e uma rejeição de calor, que é o Q2, representada também por uma temperatura mais baixa. Como eu disse anteriormente, a temperatura 1 sempre será maior do que a temperatura 2. Vamos introduzir um pouco, então, sobre o ciclo de Carnot? Sade Carnot foi um engenheiro francês que, em 1824, propôs um ciclo onde toda a energia injetada fosse transformada em trabalho. Nós sabemos que isso não é possível, mas ele propôs, através de um ciclo reversível composto de 4 etapas, que toda essa energia utilizada poderia ser, então, consumida. Nós sabemos que o coeficiente de rendimento de uma máquina é dado por 1 menos Q2 sobre Q1, ou seja, a energia que sai sobre a energia que entra. E esse rendimento sempre estará entre 1 e 0, sempre será menor que 1 e maior que 0, pois sabemos que a eficiência de uma máquina nunca será 100% e nunca estará em 0%. Ela sempre estará ali entre, sei lá, 0,5, 0,7, representando a porcentagem de rendimento de uma máquina. Então, Sade Carnot trouxe para a gente essa teoria para ser aplicada dentro do funcionamento de máquinas térmicas. Qual a maior eficiência que uma máquina térmica pode ter, então, já que ela não atinge 100%? Carnot propôs que essas máquinas funcionassem em um ciclo reversível, onde a primeira etapa é a expansão isotérmica desse cilindro a vapor, representada, então, por uma linha onde há absorção de calor e não há troca de temperatura, não há mudança de temperatura. Ou seja, nós temos uma linha isotérmica. A segunda etapa é a expansão adiabática, onde não há troca de calor e não há alteração de pressão. A terceira etapa é representada pela compressão isotérmica desse cilindro. Nós podemos ver aqui na imagem acima, onde há liberação de calor, mas não há alteração de temperatura. A quarta etapa é representada pela compressão adiabática, sem troca de calor. Bom, aqui ao lado nós podemos ver esse diagrama P por V do ciclo de Carnot, ou seja, pressão sobre volume. Nós temos duas linhas isotérmicas e duas adiabáticas. Então é um processo que ocorre sem alteração de temperatura e sempre a pressão constante. Nós sabemos que essa não é a nossa realidade, pois sabemos que em máquinas térmicas há sempre a dissipação de calor e alteração de temperatura. Bom, o ciclo de Carnot, como eu disse anteriormente, ele é utilizado para a otimização e maximização das máquinas que nós temos hoje. As máquinas térmicas são dispositivos cíclicos e o fluxo de trabalho de uma máquina térmica volta ao estado inicial ao final de cada ciclo. Então, primeiro, o trabalho é realizado pelo sistema. Depois, o trabalho é realizado sobre o sistema. Sabemos que a eficiência do ciclo depende da execução de cada processo individualmente. Por isso, utilizar processos reversíveis, como Carnot propôs, durante o ciclo, pode garantir a sua maximização. Então, a ideia é que, quanto menos energia a gente injetar, mais trabalho a gente tem sendo realizado. Como exemplo aqui, nós temos a energia térmica sendo transformada ou transferida para energia mecânica. O coeficiente de rendimento de Carnot seria dado, então, por 1 menos a temperatura inicial sobre a temperatura final. O teorema de Carnot nos traz duas afirmativas. Primeiro, ele diz que a eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor do que uma reversível, operando, claro, entre os dois mesmos reservatórios, ou seja, quando nós estamos comparando a mesma temperatura. A eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis, operando entre os dois mesmos reservatórios, é sempre a mesma, pois toda máquina de Carnot tende à maior eficiência possível. Aqui nós temos uma esquematização de como funciona uma máquina térmica e, no nosso lado direito, nós temos um sistema combinado equivalente, onde não há uma fonte de energia de alta temperatura, só um reservatório de baixa temperatura.
E aqui nós podemos ver a prova do primeiro princípio de Carnot, pois essa configuração violaria então a segunda lei da termodinâmica, pois teríamos um processo que extrai calor de um único reservatório a baixa temperatura e o converte completamente em trabalho. Isso prova que a máquina térmica reversível de Carnot tem a máxima eficiência possível entre dois reservatórios térmicos, pois não é possível usarmos uma máquina com apenas uma fonte de calor, sendo ela em baixa temperatura. Bom, vamos dar um exemplo então. Por que não podemos aplicar o ciclo de Carnot em máquinas reais? Sabemos que motores reais, como o motor de um carro, por exemplo, sofre atrito entre os componentes. Esses motores, grande parte das vezes, são feitos de metais, ou seja, nós sabemos que existe atrito ali entre os seus pistões durante o seu funcionamento. Também sabemos que há perda de calor para o ambiente. Além disso, há ineficiência na troca de calor desses motores. Bom, em um carro convencional que funciona a combustão, nós temos a entrada de energia química através do nosso combustível, seja ele etanol, gasolina, diesel. Vocês sabiam que a cada litro que a gente coloca de gasolina, a eficiência dentro de um motor vai estar entre 25% e no máximo 35%? Pois é, a energia química ela é transferida em calor e parte desse calor vai ser transformado ali na eficiência do motor, onde vai fazer o nosso carro funcionar, mas parte disso também vai ser dissipado nos gases de escape e no sistema de resfriamento do nosso motor. Sabemos que carros mais novos, como elétricos, não funcionam dessa maneira. Porém, não é a sua maioria no momento em que estamos vivendo. Sabemos que a maioria dos carros funcionam a combustão. Então, infelizmente, nós temos essa baixa eficiência dentro de um funcionamento de um motor. Por isso que Carnot propõe essa teoria, onde existiria um ciclo reversível para que a eficiência dos nossos motores pudesse funcionar. Atualmente, a máquina mais moderna que nós temos alcança uma eficiência de apenas 40%. Ou seja, o restante, 60% do calor que é injetado para essa máquina funcionar, ele é dissipado em um sumidouro. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós trouxemos aqui alguns exemplos práticos para que fique mais dinâmico, para entender como essa energia é transferida entre um ciclo, como isso funciona no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!